E aí, pessoal, para quem é da área de engenharia ou arquitetura, a gente sabe que são os detalhes que fazem toda a diferença, né? E hoje, a gente vai mergulhar fundo em um desses detalhes cruciais, o dimensionamento de calhas. A ideia aqui é transformar a teoria, que às vezes parece complicada, num guia prático, passo a passo. Vamos nessa? Olha, tudo começa com essa cena aqui, que é o verdadeiro pesadelo de qualquer obra. Uma calha transbordando. Isso é muito mais do que só um pouco de água caindo onde não devia. É o começo de infiltrações, umidade e, no longo prazo, pode até causar danos bem sérios na estrutura. E isso leva a gente para a pergunta principal. Por que, afinal, esse cálculo é tão, mas tão importante? Porque dimensionar uma calha não é só uma questão de escolher um tamanho qualquer. É sobre garantir a saúde da edificação, a longevidade dela, protegendo todo o investimento e, claro, a segurança de todo mundo que usa o espaço. Bom, o primeiro passo de qualquer projeto é sempre entender o contexto. E o tipo de calha que vai ser usada depende totalmente da arquitetura. A gente tem, por exemplo, a calha de água furtada, que fica ali no encontro de dois planos do telhado, ou a calha de platibanda, super comum em coberturas planas. Ou seja, a forma da calha acompanha a função e a estética do projeto. E para resolver esse quebra-cabeça do dimensionamento, a gente tem uma ferramenta super poderosa. Chegou a hora de decifrar a fórmula de Manning-Strickler. Mas calma, não precisa se assustar com símbolos. Ela é, na verdade, a nossa principal aliada para calcular com precisão o quanto de água uma calha consegue escoar. Olha ela aí, a fórmula na sua glória completa. Parece complexa à primeira vista, eu sei. Mas o legal dela é que cada letrinha aí representa uma característica física, real, da calha e do movimento da água. Então vamos desmontar ela, pedacinho por pedacinho, que vai ficar tudo bem claro. Primeiro, a gente tem o Q, que é a vazão de projeto. Pensa nele como o nosso alvo. É o volume de água, em litros por minuto, que o telhado vai receber numa chuva forte. O nosso objetivo final é simples: projetar uma calha que dê conta de escoar no mínimo toda essa água. Em seguida, vem o S, a área da seção molhada. Isso nada mais é do que a área da fatia de água que está passando dentro da calha. É basicamente o tamanho do corredor que a água tem para passar. Quanto maior essa área, mais água passa de uma vez. Simples, né? Agora, o RH, ou raio hidráulico, esse conceito é bem interessante, porque ele é uma medida da eficiência da calha. Ele faz uma relação entre a área por onde a água escoa e o contorno da calha que a água molha. De forma geral, quanto maior o raio hidráulico, mais eficiente é o escoamento, porque tem menos atrito para segurar a água. A variável I é a declividade, ou seja, a inclinação da calha. E, gente, esse ponto é fundamental. Sem um mínimo de inclinação, a gravidade simplesmente não faz o trabalho dela, e a água fica parada, empoçada. A recomendação padrão é usar no mínimo 0,5% de queda para garantir que a água sempre corra na direção certa. E por último, mas não menos importante, o N, o coeficiente de rugosidade. Pensa só, cada material cria um atrito diferente com a água. Uma calha de plástico ou aço, por exemplo, é bem lisinha, então tem um N baixo, e a água escorre que é uma beleza. Já uma de alvenaria é mais áspera, tem um N maior e acaba freando um pouco mais o fluxo. Ok, agora que a gente já entendeu a teoria por trás de cada pedacinho da fórmula, vamos para a parte mais legal, botar a mão na massa. Vamos pegar os dados de um projeto de verdade e conferir na prática se a calha que foi pensada para ele realmente dá conta do recado. Muito bem, esses são os dados do nosso projeto. O desafio é escoar uma vazão de 145 litros por minuto. A calha escolhida é de aço galvanizado, e a gente já sabe o coeficiente dele. As dimensões são 10 centímetros de base por 5 de altura útil, e ela vai ser instalada com a inclinação mínima de 0,5%. Nosso plano de ataque vai ser dividido em 4 passos bem lógicos para ninguém se perder. Primeiro, calculamos a área molhada, depois o perímetro molhado. Com esses dois na mão, a gente acha o raio hidráulico. E aí, no final, é só jogar tudo na fórmula de Manning-Strickler para descobrir a capacidade real da nossa calha. Então vamos lá. Primeiro passo. A área molhada, o nosso S, para uma calha retangular, é moleza. É só multiplicar a base pela altura útil. Então, 0,10 metros vezes 0,05 metros e pronto! Temos uma área de 0,005 metros quadrados. Agora, vamos para o passo 2, o perímetro molhado. Ele é soma da base com 2 vezes a altura, o que dá 0,20 metros. Tendo esse valor, já podemos ir direto para o passo 3 e calcular o raio hidráulico, o RH, que é a divisão da área pelo perímetro. O resultado, 0,025 metros. E chegamos ao grande momento. Agora é a hora que a mágica acontece. A gente pega todos os valores que calculamos, a área S, o raio hidráulico RH, o coeficiente N do aço e a declividade I, e coloca cada um no seu lugar na fórmula. Todos os nossos cálculos se juntam para nos dar a resposta final. Depois de fazer a conta, a gente chega neste número aqui, 164,88 litros por minuto. O que é esse valor? É a capacidade máxima de escoamento que essa calha específica consegue ter, levando em conta o tamanho dela, o material e a inclinação que a gente definiu. E agora, a hora da verdade, o veredito.
A capacidade da nossa calha que a gente calculou é de quase 165 litros por minuto. A necessidade do projeto era de 145. Como a capacidade da calha é maior que a necessidade do projeto, a gente pode bater o martelo, o dimensionamento está correto. Deu bom, a calha vai dar conta do recado com folga. Mas calma lá, o trabalho não acaba na calha. É super importante lembrar que ela é só uma parte de um sistema todo integrado de drenagem. A água que ela coleta precisa ser levada de um jeito seguro do telhado até o solo. E essa imagem aqui ilustra essa jornada da água perfeitamente. Ela sai da calha, passa por um bocal, desce pelas curvas e joelhos e finalmente entra no tubo vertical, que é o condutor que vai levar ela lá para baixo para a rede coletora. Cada pecinha dessas tem uma função para que tudo funcione direitinho sem vazamentos. O condutor vertical é tipo uma via expressa para a água. Ele pega a água lá do telhado e leva em segurança até a drenagem no solo. O problema é se ele for pequeno demais. Aí a água não desce, volta, a calha transborda e o sistema todo falha. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Para dimensionar esse condutor, em vez de usar mais um monte de fórmulas, os profissionais usam uma ferramenta visual, genial, o ábaco, que também é chamado de nomograma. Pensa nele como se fosse uma calculadora, só que em formato de gráfico. Com 3 informações na mão, vazão, comprimento do cano e altura da água, ele te dá o diâmetro. Mágico, né? Vamos fazer um exercício prático para ver como funciona. Imagina agora uma vazão bem maior, tá? 1.300 litros por minuto. O nosso condutor tem 2 metros de comprimento e a altura da água na calha, na entrada do bocal, é de 80 milímetros. A pergunta é, qual o diâmetro do cano que a gente precisa? Esse é o nosso ábaco. Vamos entender ele rapidinho. Embaixo, no eixo horizontal, a gente tem a vazão. O quê? Na lateral esquerda, na vertical, o diâmetro, D, que é o que a gente quer achar. E essas curvas no meio do gráfico, elas representam o comprimento L e a altura da água, H. O primeiro passo é muito fácil. A gente vai lá no eixo de baixo e encontra o valor da nossa vazão, 1.300. Achou? A partir desse ponto, a gente sobe uma linha retinha, na vertical. Agora, a gente continua subindo com essa linha até ela cruzar com as curvas dos nossos outros dados. A curva de L igual a 2 metros e a curva de H igual a 80 milímetros. A norma diz pra gente usar a intersecção que tiver mais alta das duas para garantir a segurança. A partir desse ponto de cruzamento que a gente achou, o último passo é o mais simples de todos. É só traçar uma linha reta na horizontal para a esquerda até ela bater lá no eixo do diâmetro, o eixo D. E pronto! Olha onde a linha chegou. Exatamente no número 100. Tá aí a nossa resposta. A gente precisa de um condutor com um diâmetro interno de, no mínimo, 100 milímetros. Agora, para a gente fechar o raciocínio, vamos conectar tudo. O mais importante de entender aqui é que a gente não está falando de 2 peças soltas, e sim de um sistema, um organismo que funciona de forma integrada. Então, o pulo do gato é este. O resultado do nosso primeiro cálculo, aquela vazão da calha, vira o ponto de partida para o segundo passo, que é a consulta no ábaco. Um processo alimenta o outro. É isso que garante que o sistema todo vai funcionar em harmonia sem gargalos. E aqui, a gente consegue ver o filme completo. Começa com a chuva, claro. Isso leva ao cálculo da área do telhado, que ajuda a definir a vazão. Com a vazão, a gente dimensiona a calha. E, finalmente, com a mesma vazão, a gente acha o diâmetro do condutor. É um passo a passo totalmente lógico para dominar o caminho da água. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O que começa com um cálculo técnico num telhado, na verdade, faz parte de algo muito maior. Projetar sistemas que lidam com a água de forma inteligente é absolutamente fundamental. A pergunta que fica é, como essa pequena escala da engenharia, quando a gente multiplica por milhares de construções, pode nos ajudar a ter cidades mais preparadas e resilientes para o futuro?